Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo para o nosso curso, cara. E é uma aula mega importante. Vamos falar de, olha aqui, migração interna dentro do módulo população, especificamente população brasileira. Primeira informação que você tem que saber é o seguinte: analise o mapa. E outra, você tem que desenhar esse mapa. Não adianta ficar assim sentado olhando a aula, não. Anote tudo, eu vou falando, você vai anotando, dá pausa, volta. É assim que se estuda na internet. Então aqui eu tenho um mapinha e você perceba que tem setas que saem de um lugar e chegam em outro. Essa seta simboliza a quantidade de pessoas que estão se deslocando no espaço geográfico de uma forma didática. Então, se você perceber, dessa região aqui, que é a região Nordeste, está saindo pessoas em direção à região Sudeste, em direção ao Brasil Central. Ah, olha aqui, cara, os nordestinos também vão para o norte? Vão para o norte. Então, primeira informação mega importante: o Nordeste é uma área de repulsão, de saída de pessoas. Historicamente foi assim, porque a nossa análise é histórica. Eu faço um recorte que vai desde 1950 até os dias atuais. A nossa análise é assim que as provas vão cobrar de vocês. Volta aqui. Se você perceber, há o quê? Uma migração de retorno. Isso aqui é muito recente, é muito novo. Então eu só vou deixar aqui como um start de análise. Vem aqui, você está vendo que tem outra corzinha aparecendo? Corzinha verde, quer dizer o quê? Em outras regiões também ocorreu essa distribuição de pessoas no espaço geográfico. Esse tema é muito importante, por quê? Porque o Brasil é um país continental, de diversidade política, econômica e da geografia física. Isso leva as pessoas a se deslocarem. Ah, mas Jean, por que a pessoa migra? Qual é o principal motivo da migração? O principal motivo é o seguinte, pessoal: eu saio de um lugar, olha que conceito geográfico de afetividade, e vou até outro lugar, que vai se transformar em lugar, no caso, por conta da qualidade de vida, da melhor condição de vida que esse lugar vai me oferecer. Então eu não saio, eu vou lá dar um rolê em São Paulo. Cara, se eu tô indo lá dar um rolê em São Paulo, eu tô praticando turismo. Quando eu saio no Nordeste e vou até o Rio de Janeiro, vou até São Paulo, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero fixar residência. Mas a todo momento eu quero voltar, eu sinto aquela saudade. Mas as condições que a cidade me oferece levam eu a ficar em São Paulo, ficar no Rio de Janeiro. Eu deixei maninha, eu deixei painho, mas a escolha é econômica e não afetiva quando eu falo de migração. Isso é uma informação importante. Aqui eu criei uma legendinha para ficar fácil para a gente ir discorrendo sobre cada um dos 5 tópicos que eu pontuei aqui para vocês. Vamos lá, vamos continuar, cara. Gabarita gel. Ó, área de repulsão. Primeira análise é a análise número 1. É a saída do Nordeste em direção a São Paulo, principalmente. Quando isso ocorre? Começa a se ficar muito mais intenso quando São Paulo e o Brasil como um todo passa por um processo de industrialização e urbanização no período JK. Então, ó, o Brasil, ele adentra a nova divisão internacional do trabalho, ele agora vai oferecer mercado consumidor e mão de obra para as empresas multinacionais. Elas começam a se instalar aqui no Brasil e para elas se instalarem precisa do quê? De cidade para os carros andarem e precisa de mão de obra e, consequentemente, mercado consumidor para comprar esses automóveis. O que o JK fez? Você viu na aula anterior? Começa a divulgar a oportunidade que você tem agora na cidade, começa a dificultar a vida do cara do campo, e aí massas de pessoas vão para São Paulo à procura desse oásis de oportunidade que está sendo plantado por JK. E muitos nordestinos fazem isso. Primeiro, o Nordeste, nesse momento, passa por uma tremenda seca. Isso
por conta da geografia física do local, é corriqueiro. Então as pessoas saem da miséria, do polígono da seca, marca isso aqui, que você tem uma área do sertão nordestino que sofre demais com a escassez de chuva. Fora isso, as condições de vida, perseguição política do coronelismo, questão econômica mesmo de não ter trabalho, leva as pessoas a entrar no pau de arara com seus 5 filhos e rumar a São Paulo. Sabe o que é pau de arara, gente? Aqueles caminhões, tem 2 bancos de madeira do lado e uma cobertura. E as pessoas viajavam do Nordeste para São Paulo dessa maneira, demorava 6, 7, 8 dias para chegar em São Paulo. Aí aquele sofrimento, sem banheiro, sem dinheiro para comer no trajeto, com as crianças chorando, à procura de uma melhor condição de vida, principalmente, presta atenção, em áreas que eu tinha indústria na região do ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano. As cidades elas estavam preparadas para receber essa massa de pessoas? Não. Esses nordestinos se alocavam na periferia, onde não há oportunidade, ficavam o quê? Marginalizados. A vida melhorava em relação ao Nordeste? Muito pouco. A única diferença é que quando a economia estava girando, tinha emprego, as pessoas se arrumavam e aí pelo menos comia, o que no Nordeste dificilmente acontecia. Suave até aí, tranquilo? Por conta dessa forte migração, se criou núcleos com uma cultura nordestina muito forte na cidade de São Paulo. Você tem rádios nordestinas, você vai em bairros de São Paulo, dá a impressão que você está lá em Caruaru, lá em João Pessoa, na Paraíba, de tão enraigado a cultura nordestina está no estado de São Paulo, por conta dessa forte migração do período da urbanização do Brasil, atrelado às condições climáticas hostis. Olha que palavra interessante, hostil. O clima do Nordeste ele é hostil, você já viu na aula de clima, até os motivos que aqui não chove, Planalto da Borborema e tudo mais, além da condição de vida, da perseguição do coronelismo, toda aquela história que a gente consegue retratar com fidelidade na obra, olha aqui, Vidas Secas. Isso aqui também é muito importante. Vidas Secas traduz muito bem essa condição de vida do nordestino. Pensa numa questão dissertativa, você pode bater na cara do corretor, numa redação do Enem, bater na cara do maluquinho também. Aí você viu, tem uma setinha de retorno aqui. Está acontecendo isso, de volta para minha terra, lá do Gugu, sabe? Tô ali no estado de São Paulo, mas meu coração está lá no Nordeste e a todo momento eu quero voltar. Como eu falei para vocês, as condições econômicas amarram a pessoa aqui. Mas qualquer melhoria da condição lá no Nordeste, ele volta. Mas melhorou, gente? Sim. Desde o governo Lula, passando pelo governo Dilma, ao foco de políticas públicas na região do Nordeste. Desde as políticas afirmativas do Bolsa Família até políticas ligadas ao plano de aceleração do crescimento que foram investidas ali. E isso favoreceu o desenvolvimento da região. Você tem construção de estaleiros, de barcos, de navios no litoral nordestino. Você tem a vinda de grandes resorts também no Nordeste. Isso vai atraindo pessoas para trabalhar aqui. Pensa, eu trabalho como copeira em São Paulo. Eu trabalho na cozinha de um hotel em São Paulo. Aí eu fico sabendo que lá na minha cidade, lá em Porto Seguro, Bahia, Brasil, está instalando um resort e tem vagas para cozinheira. Eu vou ganhar o mesmo tanto que de São Paulo e eu vou estar na minha terra, no meu lugar. O que eu faço? Eu volto. Então muitas das pessoas voltaram. Mas se você perceber, ainda é uma seta tímida. E agora com a crise isso diminuiu e diminuiu demais. Suave? Tranquilão? Volta aqui. Você viu que tem uma setinha menor aqui no Brasil Central também? Mais especificamente numa região que é o Distrito Federal. O Distrito Federal, Brasília. Em Brasília, eles receberam o nome de candangos. Candangos. Eles se fixaram. Nossa, eles moram nas melhores lugares de Brasília? Não. Né? Eles foram praticamente expulsos
pelo movimento de especulação imobiliária que ocorreu em Brasília na década de 70, e eles se alocaram no entorno de Brasília. Então, Planaltina, Gama, Taguatinga, Planaltina, eles se alocaram nessas cidades e desenvolveram essas cidades. As cidades hoje têm uma pujança econômica interessante para a região, mas com gravíssimos problemas de ordem social. Há tempos atrás eram as regiões mais violentas do Brasil. A maior favela do Brasil se localiza nessa região. Então, gravíssimos problemas sociais, por quê? Não há investimento. Aí você tem um oásis de desenvolvimento em Brasília e no entorno você tem toda uma precariedade social tremenda por conta da falta de um olhar humano dos nossos políticos para essas pessoas que construíram Brasília, assentaram os tijolos aí. Se você viu aqui, ó, tem uma setinha número 3 para a região norte, e são duas setinhas. Uma menor, que fica nessa região aqui do Pará. Os nordestinos foram para o Pará para trabalhar no projeto Carajás, né? Então toda aquela estrutura de exploração de minério pela Vale, muitos nordestinos foram atraídos. Fora que nessa região aqui você também teve a saga do ouro de Serra Pelada. Grava isso que é mega importante. Os nordestinos foram igual formiga, formigueiro mesmo, de gente para explorar o ouro de Serra Pelada nessa região aqui. Tá? E muitos ficaram ali, fundaram cidades e tem toda uma cultura muito forte também dos nordestinos na região do Pará. E também, olha aqui, alçaram voos mais altos e foram até Manaus, na Zona Franca de Manaus. Aí trouxe a Zona Franca de Manaus para a região e aí atraiu as pessoas porque era um trabalho. Aí você falou, mas como assim, Jean? Nordestino não tinha qualificação para trabalhar na indústria. São montadoras, então é só encaixar. Encaixe. E isso não precisa de grande qualificação. Então atraiu muitos nordestinos, também tem uma participação importante aí no desenvolvimento da região. Suave, galera, tranquilo até aí. Ó, muita coisa para você anotar aí, tá? Tem que ficar ligado em discorrer cada ponto, porque tem várias questões que colocam esse mapa e pede para você discorrer das setas, como eu estou fazendo aqui. Vamos continuar? Olha aqui, setinha número 4 mudou, corzinha verde, outra área de repulsão, sul do país. Mas Jean, o sul não tem a melhor qualidade de vida? Sim, tem a melhor qualidade de vida, mas estamos falando aqui num atrativo financeiro. No período militar se dá o início à expansão da fronteira agrícola. Vamos expandir para produzir monocultura de exportação, produzir soja. E os gaúchos catarinenses e paranaenses tinham uma experiência muito grande já com a soja, já que a soja é um vegetal que se adapta ao clima subtropical. Mas, Jean, estamos falando de Mato Grosso do Sul, estamos falando de Mato Grosso, de Goiás, não é clima subtropical. Calma! Aí você teve a transgenia da semente de soja para ela se adaptar a um clima tropical seco, como ocorre nessa região aqui, sob a atuação da massa tropical continental. Aí os gaúchos começaram a comprar terras aqui na região do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. Você vai no Mato Grosso do Sul, você acha que você está no Paraná. Até a forma de falar, piar, tomar o tereré, né? No caso, eles são os tereré, não é o chimarrão. As músicas, o vaneirão. Você tem aqui, ó, uma cultura bem adaptada. Os times que eles torcem ali nessa região é o Inter, o Grêmio, o Atlético Paranaense, o Coritiba. É muito legal porque dá a impressão que você mudou pouco a cultura quando você atravessa o estado do Paraná e o estado do Mato Grosso do Sul. Suave, galera. Ó, galera aí vai falar, eu sou do Mato Grosso do Sul, não sou paranaense. Mas é uma forte influência dos sulistas nessa região por conta da oferta de terras para plantio de soja. E aí foram chegando, Mato Grosso, até chegando em Rondônia e no Acre. Mas perceba que tem uma setinha 5 aqui, indo em direção ao Nordeste e ao Norte, ao estado do Tocantins. É a nova fronteira agrícola, o Mapitoba. Marca isso aí, ó. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Galera já
não tem mais como explorar isso aqui, né? Se eles avançarem mais, eles entram na floresta amazônica. Então a forma de continuar produzindo soja sem investir em tecnologia para aumentar a produtividade, porque isso encareceria o produto, é expandir para áreas de terras mais baratas, região Nordeste e Norte aqui do estado do Tocantins. Essas regiões têm um atrativo, terra barata e água, gente. Água, mas tem água no Nordeste? Sim, transposição do Rio São Francisco. Então pode mudar até a condição econômica e até a questão cultural dessas regiões com a leva grande de pessoas do Centro-Oeste com características sulistas para a região do Nordeste brasileiro. Cara, o Brasil é muito legal, né? É uma dinâmica muito interessante. Tem outro ponto aqui que eu quero levantar, é a ida de pessoas que vivem no Sudeste para a região do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, por conta do agronegócio. Então você tem engenheiros, você tem pessoal ligados à agronomia, que vão trabalhar nesses grandes conglomerados ligados ao agronegócio. Então você tem um movimento interessante aqui, cidades como Sorriso, Lucas do Rio Verde, atrai esse grande fluxo de pessoas qualificadas, na sua grande maioria, do Sudeste para cá. Suave, galera, tranquilo. Olha um monte de coisa que eu falei aqui para vocês, tá? Claro que você tem outros movimentos menores. Eu pontuei os principais que caem na prova para vocês, tá? Ah, esqueci. Ó, você viu que tem um pequenininho aqui? Você também tem a mesma característica de nordestino de mineiros vindo para São Paulo, principalmente o pessoal do Vale do Jequitinhonha. Só para lembrar, o Vale do Jequitinhonha, meu Deus, é a região mais pobre de Minas Gerais, o norte de Minas, com mais característica de Bahia do que de Minas. Lembrando que o estado de Minas é um estado-país, né? Enorme, gigantesco. Pessoal, tudo bem? Muita coisa? Assista a aula de novo. É uma aula mega importante. Então, ó, Gabarita Gel, tamo junto, abraços pra cima deles!